Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Não dá. Cadê? Deixa eu colocar aqui o nome. Vou colocar um nome aqui. Bem-vindos, bem-vindos, galera. 7 horas a gente começa, tá? Eu tô só procurando aqui onde eu coloco o tema. Onde eu coloco o tema? Pô, semana passada não teve live, porque minha mãe passou mal, teve um problema, a frequência cardíaca dela caiu loucamente. O normal para pessoa idosa, ela tem 70 anos, né? O normal para pessoa idosa é 60 batimentos por minuto. Da minha mãe caiu para baixo de 30, cara. A gente achou que ela tem uma parada cardíaca, foi direto para o hospital do coração, ela já foi internada lá, UTI direto, foi uma loucura. Mas graças a Deus está tudo bem, controlou com a medicação, não precisou operar, então graças a Deus deu tudo certo. Mas foi assim, momentos de extrema tensão, né? Semana passada, quarta-feira passada. Principalmente na minha família, que é todo mundo cardiopata, todo mundo tem problema cardíaco lá na família. Então, eu sempre tenho muito cuidado com o coração, sabe? Qualquer coisa no coração já vamos direto pro hospital morrendo de medo. Mas ó, vamos lá, 7 horas começou. O pessoal vai entrando aí à medida que a live for rolando, né? Bem-vindos, mais um Clube da Sete, né? A gente vem aqui para bater um papo semanal sobre qualidade de vida, sobre como viver melhor, como viver mais em paz, como construir uma vida que nos traga felicidade, que nos traga bem-estar, né? Como desenvolver ferramentas para viver melhor a nossa vida, né? E esse é o tema da live de hoje, né? São ferramentas para que a gente consiga começar a viver uma vida melhor, né? E eu brinco falando que são ferramentas porque, na verdade, a gente precisa aprender ao longo da vida a ter uma caixa de ferramentas para recorrer diante dos desafios que a vida apresenta para nós, né? A gente não aprende isso na escola, o que é uma coisa muito louca. A gente aprende um monte de coisa na escola que não agrega valor de forma direta na nossa vida, mas, por exemplo, gestão das emoções, controlar a ansiedade, a depressão, aprender a superar uma derrota, uma perda, a gente não aprende na escola, né? Como aprender a mudar um hábito, a gente não aprende, né? E são ferramentas que são fundamentais para a gente viver uma boa vida. Se você quiser começar a viver em paz, quiser começar a viver melhor, você precisa começar a investir tempo para treinar, para desenvolver ferramentas que vão fazer você encarar a vida de uma forma melhor. Essas ferramentas que a gente vai conversar um pouquinho hoje podem ser encaradas, algumas como princípios de vida, algumas como a forma de encarar a vida, né? Hoje a tradução para o português é difícil, mas em inglês só chama de mindset, né, cara? Mas assim, é uma forma de encarar a realidade, uma forma de encarar a vida, né? Pode ser princípios, pode ser exercícios práticos. Então, por exemplo, uma ferramenta que eu uso muito para superar desafios assim, é meditar. Então, meditar me ajuda demais a acalmar e tomar melhores decisões. Praticar um esporte, mover o corpo, né? Correr, malhar, reduz muito o estresse. A gente pensa muito melhor quando a gente bota o nosso corpo para se movimentar. Então, a ideia de hoje é conversar sobre 4 ou 5 ferramentas que vão nos ajudar demais a viver melhor e a superar os desafios que a gente pode enfrentar ao longo da nossa vida, né? Porque uma certeza é inevitável. A vida vai nos trazer desafios, né? As coisas em algum momento vão dar errado, né? Ninguém passa a vida inteira com tudo dando certo a vida inteira, né? Não acontece, a vida não é assim. A gente se esforça, luta, tenta, pensa, batalha para construir e para dar certo, mas aí os imprevistos acontecem e a gente precisa ter um jogo de cintura. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essas ferramentas para linkar, né? Lembra que a gente já conversou em uma live sobre o que é propósito e como é importante você entender o seu propósito para a sua vida, para que você comece a construir uma vida que vai te fazer feliz efetivamente, né? Se você não tem clareza do que te faz feliz,
você não vai conseguir construir e viver uma vida que vai te fazer feliz. É muito improvável que ela aconteça aleatoriamente, né? Se você não age de forma constante na direção certa para transformar a sua vida em algo positivo, se você não age de forma consciente nessa direção, muito difícil ele acontecer de forma espontânea, né? É improvável que aconteça. Mas depois que você sabe onde é que está a tua felicidade, você precisa traçar um plano, uma estratégia para chegar lá. Porque tu fala, boa noite, Paulo. Bem-vindo, Paulo. Você precisa traçar uma estratégia para chegar lá, porque você identificou qual é o desenho da tua vida feliz. Depois que tu identificou isso, você começou a traçar uma estratégia para chegar nessa vida feliz. O terceiro passo é você andar, você viver essa estratégia, você tirar a estratégia de um plano, de um projeto, do papel e trazer ele para a tua vida real. Inserir ele na sua rotina, no seu dia a dia, com ações e uma estratégia que vai gerar constância para que você consiga construir de fato a mudança que você quer ver na sua vida, né? E aí hoje, que é a nossa quarta live, a gente fala sobre princípios que vão te ajudar a superar os obstáculos nessa etapa de construção, de vivência do teu propósito. Porque, como eu disse no começo, não se iluda, né? Quando você começar a tentar mudar a sua vida, tentar fazer diferente, desafios vão surgir, imprevistos vão surgir. E o que você precisa estar é preparado para superar esses desafios, para superar esses obstáculos, né? E aí, já entrando um pouco no conteúdo da live de hoje, assim, uma primeira ferramenta que eu acho que é fundamental para nós, assim, que é para a gente desenvolver e que a gente não desenvolve normalmente, primeiro, encarar o obstáculo, o erro, o problema como uma etapa do processo, né? Tem uma citação do imperador Marco Aurélio, imperador estoico, um filósofo estoico, foi imperador de Roma, foi o homem que dominou o planeta, um dos poucos homens que dominou todo o planeta, toda a Terra conhecida, e ele diz assim, ele tem uma frase que ele diz que o obstáculo é o caminho, né? Ou seja, o nosso caminho da evolução inevitavelmente vai ter obstáculos, e superar os obstáculos faz parte do processo de evoluir, de ir caminhar para frente, de conseguir conquistar o que a gente quer, né? E encarar o obstáculo como uma etapa do processo é um mindset muito importante, né? É um princípio, é uma ferramenta muito importante para você ter sucesso, porque senão você vai acabar desistindo, você não vai conseguir concluir nada na vida, né? Eu tenho um colega, eu tenho um conhecido que ele é engraçado. Ele conversa muito comigo, ele pede muito minha opinião e ele tem muitos projetos iniciados, mas ele não tem nenhum projeto finalizado. Ele tem uma capacidade de iniciativa enorme, mas zero acabativa, né? E aí eu brinco com ele falando, cara, muito legal começar os novos projetos, mas tua vida só vai mudar quando você concluir os projetos que você começar, entendeu? Não adianta você, vou começar a faculdade. Se matricula, faz 3 semestres e não forma. Você não vai conseguir ser empregado naquela faculdade. Eu quero mudar de emprego. Você começa a procurar emprego, aí você procurou, tomou 3, 4, 5, não, você desiste de procurar emprego. Não vai mudar a tua vida se você não agir de forma constante e entender que faz parte do processo superar os obstáculos, né? E aí, essa ferramenta, ela tem duas partes assim, muito interessantes. A primeira é, você precisa entender e aceitar que os obstáculos virão. Ponto final. Faz parte da nossa caminhada enfrentar os desafios, enfrentar problemas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não foque no obstáculo, foque na solução do problema, né? A gente começa a enfrentar um desafio e passa muito tempo pensando, eu fiz o vestibular, fui reprovado. Aí vai você pensar, cara, ok, o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou estudar, vou fazer um segundo cursinho, vou fazer outro vestibular, eu vou aumentar as horas de estudo, eu vou tentar universidades em outros estados. Cara, foca na solução, foca na solução, foca na solução, foca na solução. Porque se você for focar no problema, não vai resolver nada. Você vai ficar deprimido, você vai ficar triste, você vai ficar infeliz. E não resolve, né? Você resolve o problema com a solução. Então é muito mais inteligente, é muito mais interessante você gastar tempo, investir energia focando na solução do que gastar tempo pensando e remoendo o problema. Então veja, a primeira ferramenta que eu gostaria de conversar com vocês hoje e passar para vocês é exatamente essa. Primeiro, aceita, entenda, construa um mindset, já coloca na sua cabeça.
obstáculos acontecerão, aparecerão na sua vida. É natural da vida ter os obstáculos, né? E quando eles aparecerem, não foque no obstáculo, foque na solução. Não foca no problema. Invista energia, invista tempo, invista disposição em achar soluções para os obstáculos que apresentam na tua vida, né? Isso é um game changer assim total. Quando você para de focar no problema e começa a focar na solução, a sua vida muda da água para o vinho. A sua vida muda assim absurdamente. Porque você começa a ter muito mais entrega. Você começa a ter muito mais concretude e completar os teus projetos, sabe? Você começa a ver que não tem problema dar errado, porque se der errado, eu vou buscar solução para esse erro. Aí daqui a pouco você quer ver um pouquinho, der errado de novo, ok, vai dar errado. Eu busco uma nova solução, completo de novo o problema. E aí você consegue caminhar e chegar lá no final. Agora, se você não tiver essa visão, o que vai acontecer? Você vai ter um problema e vai desistir. Aí você vai começar um projeto, vai ter um outro problema, você vai desistir. Aí você vai ser o rei dos projetos que começa e nunca termina, né? Vai ser aquela lista de ano novo que tu sempre faz. Bota lá 10 metas de ano novo e no final do ano não completou nenhuma. Talvez tenha completado uma, duas, mas não completou as que são importantes e que vão efetivamente transformar a sua vida, né? Então, primeira ferramenta importantíssima é você ter um mindset para entender que o obstáculo é o caminho, as dificuldades são o caminho, elas vão acontecer, você tem que enfrentar essas dificuldades e você precisa focar na solução e não na dificuldade em si. Segunda ferramenta que eu acho que é fundamental para você entender essa caminhada de mudar a sua vida é você se comprometer com o processo e não com o resultado. Isso é muito engraçado porque a gente tende a não confiar no processo, né? A gente fala, para eu emagrecer, eu preciso mudar a minha alimentação, então eu vou ter que começar a inserir salada, eu vou cortar o refrigerante, eu vou fazer uma caminhada de 15 minutos, 3 vezes por semana. Esse é o processo para eu emagrecer, é o processo que você estabeleceu. Você criou o processo e estabeleceu o processo. Aí você faz uma semana, 2 semanas, você não emagreceu, você fala, cara, nada vai dar certo, joga o processo no lixo, não deu resultado e acabou. E isso é muito interessante, porque o resultado não necessariamente depende de você, né? Ele pode depender de você, mas pode não depender. Agora, seguir o processo, cumprir o processo, fazer o processo, depende exclusivamente de você. E se você montar um processo inteligente, testado, um processo que você estudou, que você viu que outras pessoas tiveram resultado, cara, não tem por que aquele processo não funcionar com você. Você só precisa confiar e seguir o processo. Então, se comprometa com o processo. Quem se compromete com o resultado tem uma cabeça muito parecida com uma criança. E a gente tem essa cabeça por conta da nossa cultura imediatista, por conta dos filmes, cara. Assim, eu morro de rir. Você vai ver um filme tipo Rocky Balboa. Você vai ver, o cara é campeão mundial de boxe e tal, campeão olímpico, campeão do escambau, o cara é ninja, né? O filme gasta 5 minutos mostrando o cara treinando e 1h30 mostrando o cara ganhando. Enquanto que na vida é exatamente o oposto, né? Você vai passar 1h30 se dedicando ao processo, 90% do tempo se dedicando ao processo, sem ver o resultado, ou vendo um resultado muito pequeno, para no final colher o resultado de tudo que tu fez. Então, se comprometer com o processo é muito importante. É muito importante, né? E aí, se o processo, depois de você começar a agir, não estiver te dando resultado, você muda o processo. Você atualiza o processo, você corrige a rota. Mas você traçou uma estratégia para conquistar algo importante na sua vida, cara, siga aquela estratégia. Siga com constância e siga por um bom tempo, para você ver colher o resultado. As coisas não acontecem da noite para o dia. Para a gente colher os frutos que a gente planta, tem o tempo de maturação. Tem um tempo de maturação, né? E se você não seguir o processo por tempo suficiente, às vezes você tem ouro na sua mão e não consegue colher esse ouro, usar o ouro, porque você nada e morre na praia. Não espera o processo virar, né? Muito importante. Primeiro princípio que eu gostaria de passar para você. Primeira ferramenta muito importante é você entender que o obstáculo faz parte da trajetória, o obstáculo faz parte do caminho.
Você precisa superar os obstáculos, aprender a superar os obstáculos, e você vai superar os obstáculos aceitando que eles são normais, que eles fazem parte da nossa vida, e focando em como solucionar o obstáculo. E não ficar remoendo que deu errado, que teve problema. É mudar a forma como você encara os desafios. Isso é mindset, você mudar o teu mindset para encarar os desafios. Segunda ferramenta, importantíssima e que vai transformar a sua vida, você se comprometer com o processo, não com o resultado. Tá? O resultado nem sempre depende da gente. Né? Então, assim, eu lembro que na época do vestibular, né, para eu passar, a gente não tinha grana para pagar uma universidade particular, precisava passar numa universidade pública. Né? E aí eu comecei a estudar, fiz o PAS e aí não fiz um vestibular. O primeiro não passei. Né? E eu falei, pô, que droga, é difícil passar, não vai dar certo, que porcaria. E aí continuei estudando, né, cara? Mudei um pouco a estratégia e continuei estudando. E aí estudei parecido com um colega que tinha sido o segundo, terceiro colocado no vestibular. Cara, quando saiu o resultado do segundo vestibular que eu fiz, eu passei em 5, 6 universidades, em 2, primeiro colocado e tal. Foca no processo, segue o processo, que o resultado vai vir, o resultado vai acontecer, você vai virar a chave se você seguir no processo com constância, sabe? Isso é muito importante. Né? E aí, atrelado com isso, vem uma terceira ferramenta, que é uma ferramenta que, na verdade, é mais uma forma de ver a realidade que a gente vê de uma forma muito engraçada e que muito prejudicial para nós. A gente tem a mania de encarar o nosso progresso pelo que falta e não pelo quanto a gente já andou. E a gente não comemora as pequenas vitórias que a gente tem. Né? Então, imagina assim, você quer emagrecer 20 quilos, né? E aí você emagreceu 10 quilos. Aí tu fala, pô, que droga, ainda falta 10 para eu poder terminar, ainda falta 20 para poder terminar, e aí você desiste no meio. E você não olha que, se você olhar para trás, o quanto você já evoluiu. Você quer sair da dívida, por exemplo, e aí você tem lá 30 mil reais em dívida. Aí você quitou a primeira, reduziu, agora vai 30 mais 20, caiu para 25 mil as tuas dívidas. Pô, comemora, cara, aproveita, se congratula. Sente que você está evoluindo, você está caminhando no sentido da vida que você quer viver. Você está cada vez mais perto da vida que você quer viver, que é uma vida melhor, uma vida sem dívida, uma vida em paz, sabe? Porque a mudança acontece um passo de cada vez, sabe? A mudança acontece um passo de cada vez. E a gente tem esse péssimo hábito, a gente foi condicionado a olhar só para o resultado final e a medir o nosso progresso de acordo com o resultado final. E isso é muito desestimulante, Imagina uma pessoa que está nadando, tá correndo uma maratona, 42 quilômetros, se ela ficar o tempo inteiro, agora falta 41, agora falta 40, agora falta 39, agora falta 38, putz, agora eu cansei, eu vou frear, agora falta 37. Cara, isso é muito desestimulante, cara. A gente cria um raciocínio na nossa cabeça que faz a gente se sentir cada vez pior, cada vez mais impotente, né? Eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental e é engraçado, porque quando o pessoal na TCC vai descrever a depressão, eles falam que a depressão é um processo, é um loop mental. A gente fica pensando naquele mesmo pensamento várias vezes e pensando um pensamento negativo. A gente fica, minha vida não está dando errado, as coisas não estão dando certo, minha vida não está dando errado, as coisas não estão dando certo. E a gente para de olhar o que está dando certo. A gente filtra, coloca um óculos na nossa visão, na nossa forma de enxergar a realidade e ignora todo o resto. Por isso é tão importante a gente focar nas nossas vitórias, a gente focar em crescer, em evoluir, em caminhar para frente e medir o nosso progresso por quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente saiu e para onde a gente vai, o quanto a gente já caminhou na nossa jornada. Né? Até mesmo porque a vida é uma jornada que ela só para quando a gente morre. Né? A vida é uma caminhada para frente até a morte. Então, assim, o ideal é que a gente evolua constantemente até o fim da nossa vida. A gente não vai parar de evoluir nunca, a gente não vai chegar a um ponto de perfeição para falar, nossa, cheguei no ponto final, cheguei no ápice da perfeição humana e agora não tenho mais o que evoluir.
Não, a vida não é assim, né? A vida é uma evolução constante. A cada ano que passa, se tudo der certo, a gente é um ser humano um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais humano, um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais em paz, um pouquinho mais sábio, e a gente consegue viver um pouquinho melhor a cada ano que passa. Até que ao longo de 10, 15, 20 anos, nossa vida se transformou por completo, né? Então a vida é um eterno evoluir, né? É um eterno evoluir. A quarta ferramenta que eu acho extremamente importante que a gente desenvolva, que a gente aprenda na caminhada da vida, é aprender a cuidar da nossa mente, cara. A gente precisa ter um cuidado muito grande com a nossa mente. A gente precisa cuidar do nosso corpo e da nossa mente, mas mais da nossa mente do que do nosso corpo até, porque se a gente não cuida da nossa mente, a gente começa a viver, começa a perder o encanto de viver a vida, né? E quem faz a curadoria dos nossos pensamentos somos nós, quem controla, ou pelo menos a única pessoa que tem o domínio, que tem a possibilidade de fazer a regulação emocional pessoal, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. A responsabilidade por gerenciar as nossas emoções é nossa, né? Eu fico pensando o seguinte: o pessoal que imagina ou que dá para o outro o direito de fazer a pessoa se sentir feliz ou triste tá se escravizando da vontade do outro. A gente não controla o outro, né? Imagina, você pensa assim: nossa, toda vez que minha esposa atrasar, eu vou ficar triste, né? Cara, você tá dando um poder enorme para tua esposa, cara. Quer dizer, ela vai determinar o teu humor sempre que ela quiser. É só ela atrasar que ela vai estragar o teu dia. Toda vez que ela vai estragar o teu dia. Quer dizer, você está virando um escravo da vontade dos outros, cara. Quando a gente delega a gestão das nossas emoções para outra pessoa, quando a gente. E é claro que nem sempre é fácil a gente fazer essa autogestão emocional, nem sempre ela é fácil, mas ela é o melhor caminho sempre, porque do contrário, a gente está completamente submisso à vontade do outro. Se eu deixo o outro me estressar, se eu deixo o outro me tirar do meu centro, da minha paz, cara, eu tô perdido, porque eu não consigo mais controlar a minha vida. Quer dizer, eu não consigo mais controlar a minha vida. O meu estado de espírito, o meu humor, está completamente dominado pelo que acontece no mundo, né? Então, assim, é claro que na prática, nem sempre isso é fácil. E quanto mais intimidade a gente tem com as pessoas, quanto mais contato a gente tem, mais difícil é a gente controlar o nosso humor em relação às outras pessoas, ou gerenciar o nosso humor em relação às outras pessoas, né? Agora, a responsabilidade é nossa. Se a gente não investe em um autocontrole, em uma autorregulação das nossas emoções, a outra opção é uma completa submissão à vontade do mundo, à vontade dos outros, né? A gente fica... É engraçado, você saiu de casa, o dia tá lindo, aí deu trânsito, aí você estragou o seu dia porque tem trânsito, aí você chegou no trabalho, o teu chefe te passou um trabalho que você não gosta e estragou o seu dia. Quer dizer, o tempo inteiro quem está definindo se uma situação é boa ou ruim somos nós, né, cara? O mundo é o mundo. O mundo não tem bom e mal, certo e errado. Nós definimos constantemente, é a nossa opinião sobre os fatos que transformam os fatos no que eles são. Então a gente tem que ter uma curadoria, um cuidado muito grande com a forma como a gente encara a realidade, como a gente enxerga a realidade. E isso é cuidar da nossa mente, né? Se a gente olha para um engarrafamento e decide se estressar por conta daquele engarrafamento, ou decide não se estressar, essa decisão é nossa, consciente ou inconsciente. Muitas vezes a gente toma essa decisão de forma inconsciente, né? A gente precisa parar um pouco e refletir para falar: pô, mas eu estou estressado no trânsito por quê? Se eu chegar atrasado, vai acontecer o quê? Qual vai ser o fim do mundo? Vai explodir uma bomba atômica, todo mundo vai morrer. O que vai acontecer se eu atrasar no trabalho 20 minutos? Não vai ser o fim do mundo. Eu não preciso ficar maluco porque tem trânsito, sabe? Só que se a gente não parar e começar a questionar a forma como a gente julga a realidade e os fatos, a gente começa a construir uma vida muito difícil de se viver, né? A gente começa a construir uma vida que vai nos fazer muito mal, né? Muito mal. Então é muito importante ter essa tutela, essa curadoria da nossa própria mente, sabe? Dos nossos pensamentos.
E isso nos ajuda demais, demais a evoluir para viver uma vida com propósito e uma vida mais feliz, uma vida que vai nos fazer viver mais em paz, né? E a última ferramenta que eu queria passar hoje para vocês é uma coisa que eu demorei para aprender. Eu demorei muito para aprender e é importante porque é um game changer, assim, é uma forma de encarar o nosso dia a dia, a nossa rotina de uma forma produtiva e controlar um pouco da nossa ansiedade, sabe? Que é a gente controlar a velocidade com que a gente quer as coisas, sabe? É a gente focar em aproveitar o dia a dia, focar em aproveitar a jornada, focar em aproveitar e extrair os momentos bons, os pequenos momentos bons de felicidade, de alegria, de bem-estar que a gente tem no dia a dia, sabe? E a gente só consegue fazer isso se a gente controlar a velocidade que a gente quer as coisas. Então é muito engraçado. Muitas vezes, assim, quando a gente é mais novo, a gente quer tudo para ontem, né? Então, você quer um emprego fantástico para ontem, você quer um casamento perfeito para ontem, você quer filho para ontem, você quer conhecer 10 países para ontem. E essa vontade de querer tudo muito rápido, você faz faculdade, você trabalha, e aí arranja um segundo emprego, e aí vai 4 vezes na balada para procurar alguém para casar, e aí sua vida começa a ter um monte de coisa assim, você começa a sufocar de tanto correr. E aí você não aproveita a jornada. E aí quando você conquista aquilo que você quer, você não sente felicidade, prazer nessa conquista, porque foi muito sofrido. A jornada foi muito ruim, sabe? Eu brinco assim, tem uma analogia que eu gosto muito. Imagina que você vai viajar de carro. E aí se você sair para viajar de carro na estrada, você vai a 20 km por hora. Cara, a viagem vai ser muito chata, porque tu vai demorar muito tempo para chegar onde você quer. Vai ser uma viagem, o carrinho de a 20 por hora lá, você vai gastar 5 vezes o tempo que você gastaria, 6 vezes. Vai ser uma porcaria a viagem. Agora imagina se você faz essa mesma viagem a 240 km por hora. Também vai ser uma porcaria, porque você vai estar extremamente estressado, prestando atenção em tudo, não vai apreciar a paisagem, não vai parar para comer um lanche gostoso na estrada, não vai conversar com ninguém, tu vai ficar extremamente focado. Eu tenho que olhar o trânsito, eu preciso olhar as faixas, eu não posso errar, porque se eu bater aqui morre todo mundo dentro do carro, vai ser uma tensão enorme, um estresse enorme. Então, quando a gente quer correr demais na vida para conseguir uma coisa de forma muito rápida, a gente aumenta muito o nosso nível de estresse. Porque a gente vai ter que começar a prestar atenção em uma infinidade de outras coisas e aumenta a nossa chance de erro, né? Aumenta o nosso estresse e aumenta muito a nossa chance de erro. Quando a gente corre demais, a vida se torna extremamente estressante. E quando a gente vai de menos, a gente não evolui, não sai do lugar e a vida se torna extremamente chata. Então, quando eu falo que é importante a gente aproveitar a jornada, a gente conciliar o nosso tempo, é a gente fazer nem trabalhar demais, correr demais, se esforçar demais, ao ponto de você trabalhar 14, 15 horas por dia, como eu cheguei a trabalhar 14, 15 horas por dia, de segunda a sexta, às vezes sábado também, e só tinha domingo para descansar e às vezes trabalhava no domingo, né? Você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai destruir sua saúde, vai destruir sua família, vai ser uma vida que não faz muito sentido. E se você não correr nada, você não vai conquistar nada, você vai passar a vida inteira em branco, né? Então, o grande segredo é chegar num meio termo, né? Nem correr demais, nem correr de menos, sabe? Isso é muito importante, é você ajustar a velocidade com que você anda na vida, sabe? Faz total diferença entre você viver uma boa vida, viver uma vida feliz, aproveitar e curtir o que tu faz, e você viver uma vida com uma rotina extremamente estressante e não gostar de nada que tu faz na tua vida. A diferença é brutal, né? Parece um detalhe, mas não é. É muito importante. Hoje o que eu queria conversar com vocês era basicamente isso, era explicar. Oi, Jolene, tudo bem? Minha formação, eu sou advogado de formação, né? Eu sou advogado, mestre em direito, sou servidor público de carreira, tenho um escritório de advocacia também, mas depois de quase infartar de tanto trabalho, eu dei uma guinada gigante na minha vida,
né? Então, eu continuo sendo servidor público. No escritório, eu trabalho, mas tem um filtro enorme, cara. Para eu aceitar um cliente, tem que ser uma causa que valha muito a pena, tanto em termos financeiros quanto em termos de realização pessoal, sabe? Então, para mim hoje, para eu advogar, tem que ser uma coisa que dê um bom retorno financeiro e que eu acho que está muito relacionado com justiça, com fazer a vida, com corrigir uma coisa que está errada, com defender um menor, sabe? Assim, no caso de família, de que proteger o interesse do menor. Tem que ser alguma coisa assim que me toque muito. Mas minha formação original é direito. Direito com MBA em direito, especialização em direito, mestrado em direito, tudo em direito. Mas guinei minha vida completamente do direito para o desenvolvimento pessoal. Tem um ano e meio, depois desse episódio que eu imaginei que eu fosse infartar, né? Mas era uma arritmia com estresse muito forte. Eu comecei a estudar muito estoicismo, terapia cognitivo-comportamental, logoterapia, budismo, logoterapia, uma filosofia japonesa chamada Ikigai. Comecei a fazer muito treinamento e guinei completamente o meu interesse para como eu conseguiria construir uma vida que me fizesse feliz, que me fizesse bem, que me fizesse viver em paz, sabe? Então, assim, hoje o meu propósito de vida, o grande foco da minha vida é continuar cada vez mais construindo uma vida que me faça bem, que me faça feliz, que me faça viver cada vez mais em paz, dedicando tempo para as coisas que eu gosto, para as pessoas que eu amo, sabe? E compartilhar um pouquinho aqui no Viver em Paz disso, dessa minha experiência, para falar, olha, existem formas muito boas de viver a vida e formas não tão boas de viver a vida. Eu acho que é importante que as pessoas reflitam sobre isso, sobre a vida que a gente está construindo, porque se a gente não pensar sobre isso, pode cair no erro que eu caí, né? A gente acha que é o checklist da vida. Não, você vai estudar, fazer uma faculdade, casar, ter filho, comprar um apartamento financiado, um carro financiado, quitar o apartamento, passar o checklist da vida pro teu filho para ele fazer uma faculdade, formar e tal, e a vida é isso. Mas será? Para você faz sentido? Não faz sentido? Quanto que de renda é suficiente para você, né? Eu cheguei num ponto que eu comecei a me questionar, cara. O que vale mais a pena para mim? Viver com meus filhos ou ganhar mais um processo, sabe? Porque eu não tenho grandes ambições financeiras. O que eu ganhava no serviço público já era suficiente. O que eu ganhava no escritório era muito mais suficiente. Assim, eu nem sonhava em ter uma renda dessa. Então, assim, por que eu continuo pegando clientes do escritório, não dormindo, sonhando com o trabalho? Por que eu tô tocando essa vida? Sabe? Não faz muito sentido. Faz sentido se for uma coisa relevante. Então é muito isso. É muito isso. Mas hoje, o nosso bate-papo aqui, o que eu queria conversar com vocês era explicar um pouquinho de algumas ferramentas que eu acho que são fundamentais para a gente viver melhor, para a gente viver mais em paz, sabe? E, além disso, eu acho que é importante eu falar para vocês que no dia 12 de agosto, na quinta-feira que vem, a gente vai estar fazendo um evento online gratuito e exclusivo chamado Mapa da Felicidade, onde eu vou detalhar quais são os 4 passos para você construir uma vida com propósito, uma vida com significado. Lá no evento eu vou te explicar como você vai fazer para ter clareza da vida que você quer viver, quais são as peças que você precisa inserir na sua vida para você construir uma vida feliz. E sem clareza, sem saber qual é o seu propósito, sem saber qual é a sua vida feliz, muito difícil você viver ela. Eu vou te ensinar como traçar uma estratégia para tirar essa vida do papel e transformar essa vida em realidade, né? Que é muito importante, porque uma coisa é saber onde é que está a minha felicidade. Outra coisa é tirar essa minha felicidade do plano das ideias e trazer para o mundo real. Então, eu vou te ajudar a te ensinar a fazer uma estratégia para transformar o teu propósito em um projeto para você executar e transformar a sua vida. Eu vou te falar sobre como fazer esse propósito, como tirar o projeto e executar o projeto dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, para efetivamente concluir esse projeto. E eu vou te falar sobre mais ferramentas para você transformar a sua vida, sabe? Ó, Jolene,
Ajuda demais, é isso mesmo. Que legal. Fico feliz que você gosta dos meus textos, viu? Os meus textos normalmente são textos que eu tiro do meu diário, sabe? Todos os dias eu escrevo sobre alguma coisa que está acontecendo na minha vida, sobre algum livro que eu li, alguma coisa que me tocou, né? E eu leio muito, né? Até agora, esse ano, eu já li 29 livros, então eu leio muito. Então eu sempre, alguma coisa que eu li que me tocou, alguma coisa que aconteceu no dia, algum problema que eu tô tendo, algum desafio que eu tô tendo, aí eu vou, escrevo o texto e posto. Pô, fico muito feliz. Que bom que você gostou. Né? Quem quiser se inscrever, o link está lá na bio. Tá? O nome do evento é o Mapa da Felicidade. Vai ser um evento online, gratuito. Tá? Vai ser transmitido no Instagram e no YouTube. Só clicar lá no link na minha bio para se inscrever. Vai ser muito legal e assim, quem participar, eu acho que vai começar a ver um caminho para transformar a vida. Tá? Obrigado por ter participado. Se tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, fica à vontade, que o nosso tempo está acabando aqui já. Aí eu vou encerrar a live. Ô, Diolene, mas já está muito bem, viu? Vou te falar. Sabe qual a média da população brasileira, cara? Não lê 2 livros por ano. É 1,3 livros, cara. Se você for pegar lá a CBL, para ver a Comissão Brasileira de Livros, a média da população brasileira lê 1,3 livros por ano. Não chega a ler 2, né? Livros por ano. Já leu 8, já leu quase 8 vezes o que a média das pessoas fazem, né? Então, assim, pô, parabéns. Isso aí é um grande avanço. Eu acho que livro é transformação de vida. Livro é transformação de vida. Gente, obrigado por ter participado da live. Na quarta-feira que vem, não vai ter live, porque a live vai ser na quinta, né? Porque vai ser o evento Mapa da Felicidade. Participem lá do evento, se inscrevam na bio, vai ser muito legal. Eu acho que a gente vai ter uma troca muito legal no evento e pode ser um começo, igual foi para mim, de mudança profunda na forma de encarar a vida e de viver a vida. Tá bom? Um abraço, ó. Tchau para vocês.